Paulo Zucula no banco dos réus, indiciado de pagamento de 2 milhões de meticais em remunerações indevidas. Guardas penitenciários protestam contra a ligada sobrecarga horária. 111 famílias do distrito de Nicodala desalojadas pelas chuvas que caem desde domingo. Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Foi detido na tarde de hoje Fabião Salvador Mabunda, o arguido do caso das dívidas ocultas, que era dado como fugitivo da Justiça. A prisão preventiva acontece 2 dias depois da Procuradoria-Geral da República ter adiado uma confrontação entre Fabião Mabunda e Ângela Leão, arguida e esposa de Gregório Leão, o antigo diretor do SIS, que também está detido no âmbito do mesmo processo. A confrontação não aconteceu porque Mabunda não compareceu ao PGR, situação que não acontecia pela primeira vez. Através da sua empresa de construção civil, Fabião Mabunda recebeu milhões de dólares diretamente da Previvesse, mas a Procuradoria acredita que a verdadeira beneficiária do dinheiro das dívidas ocultas era Ângela Leão, que terá aplicado parte dos subornos na compra de casas. Fabião Mabunda é o 10º arguido que está em prisão preventiva, de um total de 21 arrolados no processo 1/PGR 2015. Seguimos com outras notícias. O Conselho de Igrejas está disponível a colaborar com o Presidente da República nas questões de paz, eleições e combate à corrupção. A pedido do Conselho Cristão, Filipe Nussi abriu espaço na sua agenda esta quarta-feira para receber membros do organismo. Num encontro, o grupo disponibilizou-se a colaborar com o Presidente da República em áreas cruciais para o desenvolvimento do país. Sua Excelência nos disse que ficaria muito satisfeito se continuássemos a cooperar na questão da paz, que é fundamental. Cooperarmos na questão das eleições que se avizinham, no desenvolvimento do país, principalmente a área agrícola, para não morrermos de fome, e também cooperarmos na moralização do país e na luta contra a corrupção. E porque o Papa estará de visita a Moçambique este ano, Filipe Nussi quer que o Conselho Cristão se envolva nos preparativos da vinda do Sumo Pontífice. Sua Excelência nos convidou para nos prepararmos para a recepção do Papa, que há de estar cá este ano, ainda não tem uma data, mas que como igreja e como sociedade, como moçambicanos, temos que receber uma visita de tão grande prestígio. No final do encontro, o Conselho de Igrejas ofereceu uma Bíblia ao Presidente. A chuva que cai desde domingo na Zambésia já desalojou 111 famílias do distrito de Nicodala. É neste estado como estão muitas casas no distrito de Nicodala, província da Zambésia. Nos últimos 3 dias, a chuva que tem estado a cair deixou casas submersas e destruiu outras. As famílias estão desesperadas e já começaram a abandonar suas casas para procurar abrigo. Há 2 dias já encheu, já não temos sítio para viver bem. Nossas casas já começaram a cair, já estão a afundar assim, já estão inclinadas, as crianças também estão a ficar em cima de mesa, não temos lugar para cozinhar, nem para dormir. Há 2 dias a água já está cheia. Água. A água está braseiro. Sim. O que fez em termos de estrago na sua casa? Fez muitas coisas, cadeira, mesa, mas por isso que estava dentro. E a casa como é que está? A casa já está construída, já caiu. Sim. O governo distrital tem consciência do que está a acontecer e neste momento lança apelo às famílias a saírem para zonas seguras. Os nossos comitês estão a apelar à nossa população para abandonarem esses locais. É por isso que estas casas neste momento já não têm nenhuma população. Grande parte dela, portanto, são neste momento aqui, são 6 famílias. Todas essas 6 famílias foram abrigadas em
famílias, portanto, em casa de seus familiares. A orientação que nós estamos a dar, naturalmente, é para seguir todo o protocolo de prevenção. Se a chuva continuar a cair, as autoridades não têm dúvidas que o número das famílias afetadas poderá subir. Entretanto, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades prestou ajuda às vítimas das intempéries em Nicoadala desde que iniciou a época chuvosa. Ao todo, são contabilizadas 242 famílias afetadas pela chuva no distrito de Nicoadala desde que iniciou a época chuvosa. O governo está a prestar apoio às famílias. Neste momento estão a ser distribuídos kits de utensílios domésticos, roupas e diversas ferramentas de construção. Na vossa situação, nós vamos fazer entrega aqui de kits de família que tem já manta, baldes e outros materiais. O governo distrital de Nicoadala está a intensificar apelo às famílias no sentido de não retomar as zonas consideradas de risco. Você lá na zona baixa onde está vai trabalhar. Então ali onde está seco, aí onde lhe indicaram para fazer a casa, é ali onde vai viver lá. Entendemos? Sim. O Hospital Central de Quelimane está sem energia desde as 19 horas de terça-feira, na sequência da queda de uma árvore. Os técnicos da Eletricidade de Moçambique estão no terreno para repor a rede. Os serviços vitais que não podem ficar sem corrente elétrica no Hospital Central de Quelimane são berçário, sala de reanimação e de operações, esterilização, entre outros. A médica neonatologista Dagmar Saim fala da importância da corrente elétrica no berçário. A energia elétrica é muito importante neste serviço, porquanto os bebês ficam dentro da incubadora. As incubadoras são ligadas à energia elétrica. Então, quando não estão na incubadora, podem ficar frio e fazer hipotermia, uma doença chamada hipotermia, que é uma doença grave para recém-nascido. Desde cerca de 19 horas da noite de ontem, o hospital deparou-se com corte de corrente da EDM, mas nós temos um gerador aqui que acionamos, está a funcionar desde essa hora. A nossa dificuldade é mesmo manter a funcionar, porque é um gerador de alta potência que consome cerca de 70 litros de gasóleo por hora. À noite gastamos cerca de 700 litros, anda à volta de 40 e tal, 50 mil meticais só em gasóleo. A falta da corrente elétrica da EDM no Hospital Central de Quelimane é derivada da queda de uma casuarina sobre a linha que alimenta aquela unidade sanitária. São 3 postes que temos condutores no chão, então estamos a tentar fazer a reposição porque esta linha simplesmente alimenta o Hospital Central e neste momento o Hospital Central está sem energia. Então estamos a fazer o nosso máximo para ver se dentro de algumas horas conseguimos concluir com este trabalho. Informações que nos chegam dão conta de que até às 16 horas de hoje os trabalhos já estavam concluídos e a energia restabelecida. 5 escuras 10 da madrugada de segunda-feira, na sequência da queda de uma árvore de transporte de energia elétrica. A queda de uma torre na linha de transporte de energia elétrica para a zona norte de Cabo Delgado foi confirmada pela empresa Eletricidade de Moçambique, que há cerca de 2 semanas tentava evitar o apagão que deixou cerca de 10 mil clientes dos distritos de Muidumbe, Mociba da Praia, Palma, Nangadi e Moeda sem energia elétrica. De acordo com as informações, os cabos continuam fixos na linha, mas a situação é considerada crítica devido à mudança constante do curso das águas. Segundo previsões, o problema só poderá ser resolvido na próxima sexta-feira, 8 de março, mas no terreno a ameaça continua devido às intensas chuvas que caem a montante do rio Messal, onde a fúria das águas poderá derrubar outras torres metálicas localizadas numa zona considerada de alto risco para a linha de transporte de energia elétrica que alimenta a zona norte da província.
Há 3 dias que a província de Nampula registra chuvas moderadas a fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a continuação desse tempo até sábado. É assim como se caracteriza o estado do tempo nos últimos 3 dias na província de Nampula. Céu nublado e chuvas fracas, moderadas a fortes, por vezes acompanhadas de trovoadas e relâmpagos. Quanto ao prognóstico para os próximos 5 dias, nós estamos a prever que o cenário seja de chuvas fracas, moderadas a fortes, principalmente nas zonas do interior, e que também poderemos ter influência ainda desse sistema de baixas pressões que está, portanto, a afetar o canal de Moçambique. O Instituto Nacional de Meteorologia lembra que a chuva que cai está dentro da previsão sazonal que foi feita antes do início da época chuvosa e favorece a produção agrícola em curso. Neste momento, a província de Nampula está sob efeitos de uma depressão, portanto, também algumas baixas pressões dispersas que estão a favorecer, portanto, a queda de chuvas. É verdade que em alguns locais acarreta certo nível de ventos que deve estar a produzir também problemas com as nossas infraestruturas. Mas, entretanto, está a cair entre 50 e 70 milímetros. Isso favorece, portanto, a campanha agrícola que está em vigor. A época chuvosa 2018-2019 termina oficialmente a 31 de março corrente. Guardas da cadeia Cabeça do Velho, o maior estabelecimento penitenciário da zona centro do país, protestaram na manhã desta quarta-feira contra a sua direção por alegada sobrecarga horária a que são submetidos. Os guardas prisionais que na manhã desta quarta-feira dirigiram-se ao seu local de trabalho foram apanhados de surpresa com o portão fechado pelos colegas que estavam no interior. A causa tem que ver com a escala de 24 horas de trabalho introduzida pela direção, que não é do agrado dos guardas prisionais, que acabaram recorrendo a esta medida para reivindicar. Foi a única saída que encontramos para nós fazermos sentir nossa voz. Sim, sim. E quando aproximam a direção, o que diz? Não dizem nada. E há colegas que assim que nós estamos a fazer isso, vão passar mal. Sim, vão mandar para distrito e muito mais. Com os colegas do lado de fora, chegava horas depois, nesta viatura, o diretor da penitenciária regional de Manica, que também começou por enfrentar dificuldades para entrar na instituição que dirige. Depois de uma negociação com os manifestantes, esclareceu à imprensa os contornos do contestado horário. No mês de dezembro, o muro desabou. Cumprimos aquela escala de 24 a 24, em relação à outra que vínhamos seguindo. O que acontece é de que quando os empreiteiros iniciaram com seus trabalhos, realmente conseguiram repor o muro principal, que estava perigosamente aberto. O que acontece é que a outra parte que ficou é mais perigosa, porque está em frente de 2 pavilhões de máxima segurança. Mendes Araújo disse ter identificado 7 elementos responsáveis pela agitação que deverão responder em processos disciplinares. Paulo Zukula reconheceu hoje em tribunal ter ordenado pagamentos indevidos com o objetivo de resolver os problemas que encontrou no Instituto Nacional de Aviação Civil. O antigo ministro dos Transportes e Comunicações insistiu que nunca teve intenção de prejudicar o Estado. Depois de ter sido adiado no dia 20 de fevereiro, iniciou na manhã desta quarta-feira o julgamento que envolve Paulo Zukula, acusado de crimes de pagamento de remunerações indevidas no valor de mais de 2.250.000 meticais e de abuso de cargo ou função. Durante a audição, o antigo governante explicou ao tribunal que quando assumiu a pasta de ministro dos Transportes e Comunicações, em 2008, encontrou problemas de desempenho no Conselho da Administração do Instituto Nacional de Aviação Civil de Moçambique. Os membros daquele conselho não estavam a receber os seus subsídios na sequência da interrupção na canalização pela empresa Aeroportos de Moçambique. Foi assim que Zukula recebeu da direção do Instituto uma proposta de alteração dos subsídios, onde se previa que o PCA devia receber
cerca de $4.000, contra os $2.000 que vinha oferindo, e $3.000 para os restantes membros do Conselho da Administração, contra os 1.500 que recebiam. O arguido disse ao tribunal que aprovou a proposta do Conselho da Administração, convencido de que tinham sido verificados todos os pressupostos legais. Aliás, acrescentou o antigo ministro que o Instituto Nacional da Aviação Civil de Moçambique possui autonomia administrativa e financeira, um conselho fiscal e um departamento jurídico. Questionado pelo Ministério Público se sabia que a proposta que assinou devia ter um parecer do Ministro das Finanças, Zukula respondeu, afirmando que não era sua obrigação, mas que sabia que a sua autorização não era condição suficiente para o início dos pagamentos. No entender do arguido, cabia ao Instituto Nacional da Aviação Civil de Moçambique remeter o expediente ao titular das finanças depois de ter recebido a sua aprovação. Zukula sublinhou que a sua intenção era resolver um problema institucional que encontrou no Instituto e não autorizar pagamentos ilegais aos membros do Conselho de Administração. Além do antigo governante, o Tribunal Judicial do Distrito de Xamanculo ouviu outros arguidos no processo, nomeadamente Teresa Jeremias, à data dos fatos administradora do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, Lucrécia Celeste, Mércia Ndev, na altura diretora-geral do Instituto, e Amélia Abílio Levi Delane, à época chefe do Departamento Financeiro da mesma instituição. Na condição de declarantes, o tribunal ouviu o antigo PCA do Instituto Nacional de Aviação Civil de Moçambique, Aníbal Samuel, e a antiga diretora do gabinete do ministro Zukula, Emma Chikoko. Por isso, a defesa de Paulo Zukula sugeriu ao tribunal para que o pagamento das indemnizações fosse de forma proporcional, tendo em conta o nível de culpabilidade de cada arguido. No processo constam outros nomes de pessoas que beneficiaram de subsídios indevidos, com destaque para os antigos administradores não executivos do Instituto, nomeadamente Conceita Sortan, atual ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, e Francisco Rodolfo, membro e trabalhador do Partido Frelimo. A juíza do caso, Zvika Kossa, marcou a sentença para o próximo dia 25 de março. Paulo Zukula diz que sempre esteve com a consciência limpa desde o primeiro momento que foi notificado e aguarda a sentença. O seu advogado Damião Kumbana mostrou-se otimista num bom desfecho do caso. Eu estou bem, eu estou tranquilo, estou consciente, desde sempre. Nunca tive problemas nenhum e sinto-me tranquilo e calmo e sereno até ao fim disto. Tá? O tribunal vai precisar de ter cabeça fria para não se deixar levar pelas emoções que andam, que normalmente perseguem este tipo de processos. São processos em relação aos quais a opinião pública muitas vezes tem uma percepção diferente daquela percepção que normalmente é sufragada na legislação vigente. Acredita então na absorção do Paulo Zukula? Eu acredito sim, mas a última palavra cabe sempre e como sempre ao tribunal. Arrancou ontem no Tribunal Judicial de Cabo Delgado o julgamento de mais um processo-crime relacionado com os ataques armados protagonizados por insurgentes desde outubro de 2017. Para o primeiro dia do julgamento do processo 99/2018, o Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado convocou 15 réus, dos quais 7 moçambicanos e 8 tanzanianos. A sessão começou com a leitura da acusação do Ministério Público, que acredita estar perante os verdadeiros autores dos ataques armados em Cabo Delgado. Na vila de Mocimbo da Praia, para além de terem causado mortes de agentes da PRM, também subtraíram 22 armas de fogo do tipo AK-47 no dia 5 de outubro de 2017, que se encontravam depositadas nas instalações dos órgãos de segurança naquele distrito. Os arguidos instigavam a população local a desalojarem as normas, desobedecerem às normas instituídas da República de Moçambique e instalar um clima de instabilidade e perturbação da ordem e tranquilidade públicas para instituir um Estado independente. Depois da leitura da acusação, o juiz da causa começou com a primeira sessão da audição dos arguidos.
Durante o interrogatório, além de negar sua participação nos crimes, os réus responderam que nunca dispararam uma arma de fogo, não mataram pessoas e não conhecem Al-Shabaab, nem outro grupo terrorista. Com 34 arguidos, dos quais 23 moçambicanos e 11 cidadãos tanzanianos, este é o segundo processo-crime relacionado com os ataques armados em Cabo Delgado, julgado pelo Tribunal Judicial da província, que ainda este ano pondera julgar mais 3 processos-crimes sobre o mesmo caso. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Mia Couto diz que é preciso resolver o desconhecimento que os moçambicanos têm de Moçambique. O escritor sugere que as universidades apostem em pesquisas que falem do país para que a história não seja manipulada. Desafios da pesquisa no contexto atual do ensino superior em Moçambique foi o tema da aula de sapiência proferida pelo escritor e biólogo Mia Couto na manhã desta quarta-feira na Universidade de São Tomás de Moçambique. Couto começou por destacar que a humildade é o maior instrumento de pesquisa, porque só assumindo que não se sabe é que se pode saber mais. E é esse exercício que julga necessário em Moçambique. Nós não conhecemos a história, a cultura, as línguas de Moçambique, nós desconhecemos-nos tanto que é muito fácil haver manipulação política desse desconhecimento. É muito fácil que haja um aproveitamento desse desconhecimento e precisamos fazer pesquisa científica, sim. Sobre agricultura, sobre saúde, sobre temas muito sérios, sim. Mas não resolvemos essa carência essencial que é o desconhecimento que nós temos de nós próprios enquanto Moçambique, enquanto moçambicanos. Para o escritor, a pesquisa não vai bem em África, nem em Moçambique, uma vez que há pouca produção e dependência de fundos externos. O continente tem 14% da população mundial. No entanto, produzimos menos de 1% da investigação científica feita em todo o mundo. Os pesquisadores africanos produzem num ano o mesmo número de artigos científicos que os que são publicados apenas na Holanda. Quando eu comecei a pesquisar sobre o que é que se passa em África, as fontes de informação não eram africanas. Isto é, para eu saber o que é que se passa no meu próprio continente, eu tenho que ir buscar o que é que os outros dizem sobre nós. Isso é uma coisa triste, não é? E porque estava numa universidade, o orador usou a ocasião para criticar o que chamou de invisibilidade da pesquisa. As universidades estão muito fechadas sobre si próprias. As universidades não dão a conhecer aquilo que é a sua contribuição em termos de produção de conhecimento à sociedade. Há um enorme divórcio. Acho que não há uma preocupação sistemática de que as nossas quase 40 universidades que temos em Moçambique façam essa ligação com os outros, com o mundo exterior. Aos jovens, que compunham maioritariamente a plateia, o escritor desafiou-os a questionar e contestar a realidade para que sejam capazes de produzir novos saberes e deixar de pensar que para chegar onde pretendem precisam ser filhos de pessoas influentes ou serem desonestos. A Comissão Nacional de Eleições agendou para 1 de abril o início do recenseamento eleitoral para as eleições de 15 de outubro. Neste processo, que deverá terminar a 15 de maio, espera-se abranger perto de 13 milhões de pessoas. Quando faltam aproximadamente 6 meses para a realização das eleições presidenciais e legislativas, a Comissão Nacional de Eleições já tem definidas as datas para a realização do recenseamento eleitoral. O processo, que terá lugar em todo o país, vai acontecer de 1 de abril a 15 de maio, abrangendo novos e velhos eleitores. A nível de todo o território nacional, irão funcionar 7.737 postos de recenseamento eleitoral, assistidos por volta de 5.096 brigadas, enquanto que no estrangeiro serão instalados 290 postos que serão assistidos por cerca de 220 brigadas. Além de afixar o calendário para a realização do recenseamento eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições prorrogou o prazo de entrega de listas dos fiscais dos partidos políticos. Nesta mesma sessão foi aprovada a prorrogação do prazo da entrega das listas de fiscais
dos partidos políticos e das coligações dos partidos políticos até ao dia 14 de março do ano em curso. Questionado sobre se os ataques de Cabo Delgado não vão comprometer o processo, Paulo Coinica disse que tudo está preparado para que o recenseamento eleitoral decorra sem sobressaltos. Caso haja necessidade em Cabo Delgado ou numa outra província onde possa haver problemas dessa natureza, vamos ter que concertar com os intervenientes do processo eleitoral para ver como é que podemos depois deslocar os postos de recenseamento ou usar mesmo as brigadas móveis para se poder realizar o recenseamento nesses locais. Durante este período espera-se recensear perto de 13 milhões de pessoas. O presidente de Portugal está de visita oficial de 4 dias em Angola. Marcelo Rebelo de Sousa diz que os dois países estão abertos à exploração de oportunidades na agricultura, indústria, comércio e infraestruturas. Marcelo Rebelo de Sousa aterrou esta terça-feira em Luanda, num dia em que o presidente angolano João Lourenço celebrava os seus 65 anos e Angola está em carnaval. Já na quarta-feira, o presidente de Portugal concedeu uma entrevista ao jornal de Angola, tendo ignorado o incidente que ocorreu em Jamaica, em Portugal, onde registrou-se confrontos violentos entre a polícia e um grupo de jovens negros. Marcelo Rebelo de Sousa diz que está interessado com o futuro de Portugal e Angola e adianta que há uma convergência entre Lisboa e Luanda a nível multilateral e a nível dos direitos humanos, migração e a alteração a condições climáticas. O presidente português vê grandes oportunidades exploradas na área da agricultura, comércio e indústria. A visita de Rebelo de Sousa a Angola termina esta sexta-feira. A democrata Hillary Clinton não vai mais se candidatar às eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos. Entretanto, Clinton garante continuar a lutar pela democracia. É o fim do suspense. A democrata Hillary Clinton, que perdeu as presidenciais para o atual presidente Donald Trump, não vai mais concorrer às eleições de 2020. Clinton promete, no entanto, orientar candidatos democratas a derrubar a administração Trump por meio de eleições. Em reação ao anúncio de Clinton, Trump escreveu no Twitter que sentiria falta dela. O senador Bernie Sanders é um dos rostos do Partido Democrata, que pretende disputar as eleições presidenciais contra Trump, que já manifestou interesse de renovar o mandato. A corrida eleitoral também conta com a forte presença feminina das senadoras Kamala Harris, Elizabeth Warren e Kirsten Gillibrand. O figurino do Moçambola 2019 será conhecido esta quinta-feira durante a realização da Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol. A SCV sabe que o Moçambola voltará ao sistema regional 20 anos depois. Ainda nesta quinta-feira realiza-se a Gala do Moçambola 2018, cerimónia a ser transmitida na SCV e SCV Notícias a partir das 17h30. Com limitações financeiras para avançar com o modelo todos contra todos em 2 voltas, a Liga Moçambicana de Futebol apresentou 3 figurinos alternativos. O quarto, que será discutido esta quinta-feira, compreende a realização de uma prova de todos contra todos nos respectivos grupos, apurando seus primeiros 2 classificados de cada, totalizando 4. Estes irão disputar a fase final também em 2 voltas para se apurar o campeão nacional, sendo que para a descida da divisão, os últimos 4 de cada irão igualmente realizar prova de todos contra todos em 2 voltas, deixando da divisão as equipas que se posicionarem nos últimos 3 lugares. Serão apresentados 2 modelos, um tradicional e um alternativo. E o alternativo já tem financiamento, que é regional. O tradicional tem um déficit e é aqui onde os clubes irão ter que decidir, que são os nossos associados, qual é o modelo a seguir. Ainda nesta quinta-feira será realizada a Gala do Moçambola 2018, na qual serão premiados os melhores de 2018, neste caso o árbitro mais regular, a equipa Fair Play, o campeão nacional e vice-campeão nacional. A Liga Moçambicana de Futebol irá também sortear o Moçambola 2019. Antes do sorteio irá realizar-se também a premiação dos melhores jogadores e a premiação dos nossos parceiros e empresas que garantem que esta competição possa realizar-se.
A Gala de Moçambola 2019 irá compreender ainda momentos de animação com música e dança. A cerimônia será transmitida na STV e STV Notícias. A piscina olímpica do Zimpeto acolhe no próximo fim de semana o torneio de natação Juque Chissano. Para além dos clubes da cidade de Maputo, também confirmaram presença duas equipas, uma da Suazilândia e outra da África do Sul. O evento é organizado pela Associação de Natação da cidade de Maputo e vai distinguir o melhor nadador em todas as provas de meio fundo, ou seja, dos 50 a 400 metros. Vai ser um grande evento e contamos com todos os atletas, todos os clubes, todos que direto e indiretamente possam dar o seu contributo para que seja um evento que a natação tenha o nome que merece. A organização já tem confirmado a presença dos clubes da cidade de Maputo e outros que virão da África do Sul e da Suazilândia. Segundo o secretário-geral da Associação de Natação da cidade de Maputo, Caetano Ruben, neste momento procura-se garantir questões de logística e de premiação. Estamos com vários problemas, desde a premiação, produtos químicos, mas estamos a trabalhar com os amantes da natação, aqueles que sempre contribuíram e outros também são convidados a dar o seu contributo. As provas terão 10 escalões para iniciados a seniores em todos os estilos. Fico por aqui, obrigada pela atenção dispensada. Acompanhe a seguir o espaço de análise com Boa Ventura Município. Antes, a previsão do estado do tempo para amanhã. Na zona sul do país, Maputo 33 de máxima, 24 de mínima, Xaixai 30 de máxima, 25 de mínima, Inhambane 32 de máxima, 25 de mínima. Na zona centro do país, Beira 30 de máxima, 26 de mínima, Quilimane 32 de máxima, 26 de mínima, Chimoio 25 de máxima, 20 de mínima, Teta 27 de máxima, 24 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 30 de máxima, 23 de mínima, Pemba 31 de máxima, 25 de mínima, Lixinga 20 de máxima, 17 de mínima.